na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 1. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 1. Mas já convidando a todos para que venham participar da escola bíblica dominical. Todos os domingos, tanto aqui na catedral e em todas as congregações, escola bíblica dominical, aonde estaremos estudando esse importante assunto que o pastor Prates, que é o diretor da nossa editora Betel, escreveu: Aprendendo com as gerações passadas, a importância e responsabilidade, o legado de uma geração temente ao Senhor, para enfrentar as complexidades e os desafios da pós-modernidade. Então, um assunto magnífico. Nós vamos começar hoje falando da primeira lição, influenciando gerações através da conduta, exemplo e vida. Então, abre a sua Bíblia lá, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 1. Você encontrou? Glórias a Jesus. Jesus é fiel em sua palavra e os seus ensinos faz com que eu e você possamos nos aproximar mais dele. Seus ensinos confrontam com aquilo que porventura imaginamos ou pensamos, pois a palavra de Deus ela vem para confrontar os nossos erros, para nós nos endireitar diante de Deus e nos aproximar diante de Deus em espírito e em verdade. Segunda carta de Timóteo 2, que é exatamente o texto de referência dessa primeira aula da escola bíblica dominical. Diz assim o primeiro versículo, aqui na revista está o versículo 3, 5, 6 e 7, mas eu quero ler a partir do primeiro e vamos até o versículo de número 13. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a quem? Aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalho até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Olhe comigo, meu Deus, eu venho buscar neste momento a Tua graça, o Seu direcionamento, para que assim o Senhor possa nos conduzir, nos direcionar no que nós iremos aqui nesse dia aprender. Senhor, este aqui eu dependo de Ti, necessito do Senhor, de mim mesmo, Senhor, não tem nada para poder edificar, mas o Senhor tem como usar para poder edificar a vida de cada um dos que aqui se encontram. Senhor, eis-nos aqui, a Tua igreja, no desejo de aprender, então nos ensina no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, Deus abençoe. Obrigado. Bem, meus irmãos, nós vamos começar com os nossos slides, senão nós não teremos tempo suficiente para poder falar no que nós queremos falar hoje. Influenciando gerações através da conduta, exemplo de vida. Utilizando essa temática, utilizando esse ponto de referência, influenciando gerações através de conduta,
exemplo de vida. Aí é necessário eu falar rapidamente a palavra, se eu sou aquele que tem condições de influenciar alguém, ou alguém que está me influenciando para poder fazer coisa que não devo. Será que eu sou aquele que tem condições de levar alguma coisa para alguém, ou alguém que está trazendo alguma coisa para mim manipular, para que eu possa deixar de ser o crente que Deus quer que eu seja? A influência, ela é fundamental em todas as áreas, em todas as etapas. Ela é justamente o ponto culminante de toda a história, até mesmo de uma geração. Então você é aquele que está influenciando alguém para vir para Cristo, ou você aceita que alguém te influencia para não estar com Cristo? Fica esta pergunta. Agora, que nesse momento também está dizendo aí, melhor, o texto de referência está dizendo, influenciando gerações através de conduta. Qual é a tua conduta para poder influenciar gerações, para que gerações futuras também possam estar nos caminhos do Senhor, porque através de sua conduta alguém se converteu, através de sua ação alguém se entregou para Jesus, através do seu jeito de servir a Cristo de maneira digna e correta, como a Bíblia se escreve, a sua conduta, o seu testemunho de crente fez com que você pudesse influenciar pessoas que futuramente pudessem também estar na presença de Deus. E o seu exemplo de vida, o exemplo de vida é muito mais prático pregar com conduta e exemplo de vida que pregar com palavras audíveis, que na verdade se ouvirão, mas rapidamente se esquecerão. Mas quando ver alguém em atitude, em conduta exemplar de crente, esta imagem exemplar não fugirá da mente daquele que viu, muito pelo contrário, ficará guardada em sua memória, e esse exemplo e essa conduta fará com que essa pessoa pense a também servir e a estar na presença de Deus. Então, o exemplo e a conduta é um fator principal também para influenciar gerações futuras, para que essas próximas gerações possam verdadeiramente também estar na presença de Deus e servindo a Ele em espírito e verdade. Pois bem, vamos lá, no nosso slide, pode passar para mim, Giovanni, por favor. Nós queremos apresentar aqui alguns números da questão de gerações. Achei curioso, então quero passar aqui alguns números. Olha só, quando se fala de geração, se fala de um período que alguém nasceu e se constituiu uma família e se constitui uma nação, e essa nação ela é governada através dessas gerações. Cada tempo é uma geração diferente. Pois bem, vamos nós tentar entender isso. A população brasileira decuplicou no século XX, ou seja, ela aumentou 10 vezes mais no século XX. Do período, vamos ler aqui para nós entender, uma geração é todas aquelas pessoas que nasceram e viveram mais ou menos no mesmo período de tempo. Nós estamos ali no texto bíblico como referência para isso. Olha só, a geração tem também o sentido de contemporâneos, ou seja, as pessoas ou os homens do tempo de uma determinada pessoa. Mesmo assim, a grande questão que continua é a de sempre, ou seja, sobre quanto tempo dura uma geração. Uns calculam 40 anos, outros 48 anos, outros 50 anos e ainda outros 70 anos, uma duração de uma geração. Alguns estão determinando que pode ser 40, 48, 58 ou 70 anos. Quanto dura uma geração? Há uma geração que está terminando e há uma geração que está iniciando. Quanto tempo isso dura? Aqui é alguns números que aqui apresentamos, mas à frente tem outros que é muito interessante. Vamos lá, próximo. Olha só, desde 1970, quando os brasileiros eram 90 milhões em ação, ou mais exatamente 93.139.037 habitantes sobre nosso país, segundo o censo daquele ano.
e a seleção brasileira conseguiu o tricampeonato. Isso ficou marcado na história na década de 70, Mundial de Futebol. A população do país cresceu 82%. Ao longo do século XX, ela tornou-se quase 10 vezes maior. Olha o número. O censo de 1900 contou mais de 17.438.434 residentes no nosso país, ou seja, brasileiros. No ano de 1900, no século XX, para ser preciso, a nossa população brasileira continha 17 milhões de pessoas aqui. Agora, do acompanhamento de 100 anos pós isso, de 1900 a 2000, a população ela multiplicou 10 vezes mais. Aí entra essa palavra geração. Ela se multiplicou de maneira extraordinária, que não tem nem como descrever. Em 100 anos, ela aumentou 10 vezes mais. Contabilizando isso em tempos anteriores, século XIX, século XVIII, século XVII, os números do século XX são sobrenaturais. Eles são muito gigantescos comparando com os séculos passados. O século XX, o país cresceu de maneira extraordinária, passando de 17.438.434 residentes no país para 169.590.693 pessoas. Então foi aproximadamente 10 vezes mais. Números muito alarmantes. Nesse período que começa a fazer esta palavra entra a questão de gerações. Nesse período, como assim, pastor? Não teve. No período bíblico também gerações? Teve. Agora, nesse período do século XX, começa a fazer essa contabilidade. Nos períodos anteriores também existia, mas não se fazia pesquisa para se saber a diferença de uma coisa para outra e para saber governamentar melhor sobre isso. Pois bem, vamos entender. Por favor, passa. As taxas médias de crescimento da população brasileira durante o século XX eram de 2,91% ao ano. Nas duas primeiras décadas, caíram para 1,49%. Nas duas décadas seguintes, a partir da década de 1940, que é chamada, nesse momento, começa a fazer um nome cientificamente ou tecnicamente, chamado Baby Boomers, que é o período em que uma geração nasceu após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial veio nascer muita gente, eles classificaram como Baby Boomers, ou seja, nascimento extraordinário, gigantesco. A partir da década de 1940, o ritmo de crescimento da população voltou a se intensificar e atingiu um pico histórico de 2,99 ao ano entre 1950 e 1960, antes de declinar para o seu valor mínimo de 1,63. Na década de 90, tudo indica que a trajetória descendente deverá permanecer no futuro, e a taxa de crescimento populacional projetada para 2020 é 0,71%. Porque eu quis fazer questão de mostrar esses números, porque estamos falando sobre gerações. Então a nossa geração atual, que é chamada a geração hoje, a minha geração, Leoquiades, é chamada geração X. Existe a geração Baby Boomer, a geração X, geração Y e geração Z. A minha geração é da década de 70, então é a geração X. Pois bem, nessas questões técnicas não vou falar muito sobre isso, mas a decadência de crescimento populacional no país, de certa forma, pode até pensar alguns estudiosos que seria muito bom, mas de certa forma não é. Porque quando não tem um crescimento de pessoas, tem a tendência de diminuir o que é fundamental, é a essência de cultura. Porque na verdade o crescimento faz com que permanecemos em questões de família. Não existe nação sem que existisse uma família. A família existe sem nação. Agora, a nação
não existe sem família. A nação só é nação porque existe família para predominar isso. Portanto, no ano 2020, o crescimento médio ao ano será de 0,71. Contabilizando e comparando isso no início do século XX, que era 2,91, comparando isso com a década de 40 e 50, que era 2,99 de crescimento, diminuiu muito. E isso, na verdade, vai acontecer com o que aconteceu na Europa. Nós tivemos aqui uma palestra sobre o seminário e eu falei a respeito disso. A cultura diminuiu muito, ao ponto que a Europa era o berço da obra missionária no século 17, 18, 19, século 20 perdeu toda essa essência. Século 21 não tem mais nada, acabou. Aonde existia grandes igrejas, hoje é mesquita. Venderam, criaram outras coisas, declinaram justamente por causa do problema do crescimento natalício, ao ponto que não houve crescimento, diminuiu isso e imperou outras questões ou outros povos e tirou exatamente a essência. A geração minha, a sua geração, tem que influenciar outra geração também para poder ser crente. Olha só, a nossa igreja, ela é do século 20, para ser preciso, 1911, onde se inicia todo o trabalho. As gerações dessa época, elas pregaram em curto tempo. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus inaugurou aqui em Cataguases, para ser preciso, no dia 10 de agosto de 1942, para ser também bem preciso, em curto tempo de aproximadamente 30 anos, a Assembleia de Deus já estava aqui em Cataguases. Isso por causa de quê? Porque Daniel Berg, Gunavimbre e outros mais homens, através da vida deles, das gerações deles, o Evangelho chegou até a mim e a você. A influência deles chegou até aqui em Cataguases. Nós, a grande maioria aqui, não nasceu nesse período da década de 40, mas nós fomos atingidos através dessas gerações que anteriormente pregaram o Evangelho e trouxeram o Evangelho a mim e a você. Agora, meus irmãos, nós precisamos fazer o nosso papel. A minha geração, a sua geração, tem que fazer o papel de pregar o Evangelho para que as gerações futuras conheçam também a Cristo. Nós não podemos cruzar o nosso braço e ficarmos a descer e dizer: já sou crente, já tenho meu nome escrito no livro da vida, já sou batizado com o Espírito Santo, já entrego o meu dízimo, já leio Bíblia, a minha família já é crente, já é o suficiente. Não é não, meu irmão. O seu papel agora é de ser um evangelista, um pregador, um anunciador, um que vai influenciar outras pessoas para que a geração futura também conheça o Senhor Jesus Cristo e nós não venhamos cair no mesmo erro que a Europa caiu. A Europa caiu no erro de parar com o crescimento de pregação do Evangelho, de ensinar de geração a geração o Evangelho, e houve a decadência. Eu quero crer em nome de Jesus que isso não aconteça no Brasil, mas segundo os números está prestes também a acontecer, que gerações futuras não terão compromisso com Cristo, mas se elas não tiverem, o culpado somos nós. Não adianta nós querer culpabilizar os outros, porque se não são, é porque nós não influenciaram eles. O nosso exemplo e a nossa conduta não vem influenciar com que eles pudessem também caminhar na verdade. Agora, se futuramente você vai dizer assim: mas eu não tenho culpa se não vão aceitar Jesus, eu não converso ninguém, tenho certeza disso que não converso, mas eu sei disso. Quem convence é o Espírito Santo, mas quem fala é eu e você. Quem vai transformar é o Espírito Santo, mas quem vai levar a mensagem é eu e você. Então a minha geração, a nossa geração tem que fazer com que nossa conduta, nosso exemplo, nossa influência, as próximas que estão vindo, que estão chegando,
que é os teus filhos, que é os teus netos, nossos netos, que também terão possibilidade de nascer aqui na igreja, e terão possibilidade de ouvir o Evangelho, mas eu e você temos que ensinar a verdade, para que essa geração vindoura possa ter compromisso com Cristo também. A geração vindoura terá compromisso com Cristo, partindo do princípio que eu e você tenhamos compromisso com o nosso papel. O nosso compromisso é pregar o Evangelho. O nosso compromisso é fazer com que a geração vindoura pelo menos conheça que Jesus é o Salvador, pelo menos entenda que Jesus é o libertador. A responsabilidade do que vai ser no futuro está sobre os nossos ombros. A responsabilidade do que vai ser o nosso país está sobre essa geração. E assim, consequentemente, como foi na década de 40, após a Segunda Guerra, aqueles que nasceram ali na década de 40, década de 50, de 60, que é o Baby Boomer, eles na verdade fizeram o papel deles, que era nesse povo, nesse período aí, era o meu pai e meu avô. Eles fizeram o papel deles. Eles, por exemplo, meu pai e minha mãe me educaram, ainda que não eram crentes, mas me educaram com regime, me educaram com seriedade, me educaram a ser gente, me educaram a ter compromisso, me ensinaram a ter responsabilidade. Eles cumpriram o papel deles, e agora eu tenho que fazer com que eu sei o que eles me ensinaram. Agora, o que vai ser o futuro da minha filha, do meu neto, depende de mim, porque o meu avô, o meu pai fizeram o papel deles, mesmo sendo crente, e agora nós crentes. E agora eu e você, servo de Deus, conhecedores da verdade, você vai ser aquele que vai influenciar outros, ou outros que vão te influenciar? Você vai ser aquele que vai dar exemplo de conduta, ou a conduta dos outros vai te manipular? Na verdade, repita a frase: dependerá de nossa nação, de nós. Aí você quer, muitas das vezes, uma desculpa: eu sozinho não faço nada. Ok? A gente sozinho não tem muita força mesmo não. Mas se cada um disso pensar que sozinho não faz nada, terá muita força ou nada. Olha a palavra: se todos pensarem que sozinho não faz nada, o sozinho, quem vai ter muita força é o nada. Mas se todos nós sozinhos dizermos: eu vou fazer a minha parte, aí sim, isso terá muita força, e nós com certeza cumpriremos com o nosso papel. Nosso papel é fazer com que a geração vindoura tenha também compromisso com Cristo. Repito, você não vai convencer ninguém, é o Espírito Santo que vai convencer, mas quem vai falar é você, quem vai pregar é você, quem vai dar inspiração de pregação é você, quem vai ter coragem de pregar é você, quem vai ter que dar exemplo de vida é você, quem vai ter que ter exemplo de conduta sou eu e você. Então dependerá de nós. A geração vindoura depende de mim e de você. Por favor, passe. O início das classificações das gerações. Aqui alguns números que a gente colocou. Antigamente uma geração era definida a cada 25 anos. Passado 25 anos, terminava uma nação, iniciava outra, geração, iniciava outra geração. Porém, nos dias de hoje, já não se espera mais um quarto do século para se instaurar uma nova classe genealógica. Atualmente, os especialistas apontam que uma nova geração surge a cada 10 anos. Da primeira que eu mostrei para os irmãos, eles estavam afirmando que era 40, 48, 58, 70 anos de idade. Passava-se para outra geração. Olhando biblicamente, dá uma ideia, lá em Êxodo, por exemplo: enquanto não passar essa geração, não entrará na terra prometida. Demorou 40 anos. Agora, nos dias atuais, em que tudo é eletrônico, tudo é movido através de mídia, tudo é movido através da internet, tudo é movido através do sistema rápido. Hoje, a geração já é nova geração através de 10 anos. Hoje uma criança já nasce
com 1 ano de idade já sabe mexer no smartphone, já tem um certo conhecimento, já tem uma certa cultura. Aí, meus irmãos, tudo hoje é muito rápido, tudo hoje é muito rápido. Então nós não podemos dormir, nós não podemos cruzar os braços. Se tudo é muito rápido, vamos agir, vamos fazer o nosso papel, para que a próxima geração possa também ser a geração de compromisso, porque a geração futura terá compromisso partindo do princípio que eu exerço o meu papel de influenciar a geração vindoura. Passa. Olha aqui, eu fiz aqui um levantamento da nossa população brasileira hoje. Se você entrar no site do IBGE, você vê isso. Você vê isso. Quer ver uma coisa? Do que eu estou falando aqui hoje, tem gente que está usando o smartphone para ver se é verdade. Aí é tudo. Tem gente que não usa, irmão. Tudo por causa de quê? Por causa da necessidade de aprender rápido. Tudo agora é rápido, não está lá de dentro, quer agora. Ninguém aceita ter internet hoje, aquela internet que era discada antigamente, há 500 anos atrás, que a gente ligava o computador, demorava 1 hora ligar o computador, aquecer as turbinas. Quando você iria entrar na internet, sistema discado, demorava 2 horas conectado. Quando você iria acessar uma página, demorava 3 horas, final do tempo. Você terminava o dia quando uma página abria. Quando uma página abria. Só você entender. Hoje você não precisa nem ligar o computador, já está na tua mão, já está ligado. Não desliga, está ligado 24 horas, está na tua mão o smartphone. Está na tua mão 24 horas ligado. E tudo que você pensa já aparece na tela para você, não precisa nem de apertar, já aparece na tela para você. Tudo agora é muito rápido. Então no IBGE, o tempo médio para o aumento de mais 1 na população brasileira é de 20 segundos. A cada 20 segundos nasce uma pessoa no Brasil. Cada 20 segundos, olha só, contabiliza isso. 1 minuto tem, se contabilizar de 20 segundos, são 3 tempos, não é isso? 3 tempos de 20 segundos. Então, a cada 1 minuto, nasce 3 pessoas. Se contabilizarmos isso em números, vai contabilizando, faz a matemática que você vê. São 60 minutos, vezes 3, vai contabilizando quanto vai dar isso. Olha só. Hoje, às 15 horas e 50 minutos, o Brasil contabilizava com 206.912.125 pessoas, às 15 horas e 50 minutos. Foi a hora que eu fiz a pesquisa. Já às 15 horas e 53 minutos, o Brasil tinha 206.912.135 pessoas. Já cresceu 10 em 3 minutos. Em 3 minutos já aumentou. O que quero dizer com isso? Mesmo com a taxa de crescimento em declínio, que era de 2,89, passou a ser 0,71, mesmo declínio. Já imaginou se não tivesse declínio? Agora, por que estou mostrando números, irmãos? Porque o sistema populacional continua, mesmo que seja ainda pequeno, continua. E você vai ficar com o braço cruzado? Vamos ficar com o braço cruzado? Geração vindoura está nascendo agora. A geração futura está nascendo agora, irmão. O que vai ser do Brasil no futuro? Depende de você, ué. Mas que é isso, pastor? Sim, meu irmão. Depende de mim e de você. Se nós fizermos o nosso papel de educar, de ensinar, de mostrar, de pregar o Evangelho, geração vindoura estarão também servindo ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Não coloquei aqui, mas a taxa de crescimento dos evangélicos no Brasil também tem sido até de certa forma alta. De certa forma, tem determinada igreja que está preocupada, que ela perdeu 17% dos seus membros fiéis. 17% dos seus membros ela perdeu pelos evangélicos. No entanto, ela está super preocupada porque está perdendo, porque a taxa de crescimento daqueles que estão conhecendo a verdade tem aumentado. Aí você vai querer arrumar desculpa. Cuidado com a mente, pois a mente mente. A gente começou a arrumar desculpa para algumas coisas. Olha só,
Se está crescendo, aí você vai falar assim: então não preciso fazer nada, preciso do irmão. Porque o Evangelho, ele continua sendo Evangelho simples, puro, e precisa ser pregado e anunciado como ele é, e não inventado. O Evangelho é puro, simples, não precisa inventar nada. O Evangelho não precisa de ajuda, não, irmão. O Evangelho não precisa de camuflar ele em nada, não, meu irmão. O Evangelho não precisa ser empurrado, não. Você tem que pregar como ele é, como a Bíblia é, puro e simples. Assim, muitas pessoas levantarão a sua mão e aceitarão a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Geração futura depende de mim e você. Deus conhece, sabe do que vai acontecer. Deus sabe do que vai vir. Deus sabe do que vai ocorrer futuramente. Mas o meu papel é o seu. Não vamos dizer o seguinte, que nós não fizemos o nosso papel, vamos ficar quietinhos, calados. Não, meu irmão. Vamos fazer o nosso papel. Geração futura depende de mim e de você. Próximo. Agora aqui é o assunto nosso trimestre. Quero até aproveitar e dizer para os professores, esse slide aqui que está adaptado, eu coloquei aqui do meu jeito. Você pode pegar esses slides lá no site da Betel. Os alunos também podem pegar. Isso vai te ajudar muito a lecionar e dar aula na escola dominical. Próximo. Bem, nosso texto áudio está lá em Josué 24:15. Josué dá uma ideia exatamente de geração, cuidando da geração dele. Josué dá essa ideia. Vamos ler lá. Josué 24:15. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem se viram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Ele estava cuidando da geração dele. Ele vai dizer uma coisa para você: cuidar da geração é eu cuidar da minha casa. Olha, a igreja não começa na igreja, a igreja começa na minha casa. O culto não começa na igreja, o culto começa na minha casa. Antes de eu vir para a igreja, antes de eu estar aqui adorando a Deus, eu estava também adorando a Deus na minha casa. Me preparei para aqui poder vir e adorar a Deus. O culto, quem realiza ele é você, não é nenhum pastor, não, é você. Porque quem vai sentir é você, quem vai estar ouvindo é você, quem vai ser transformado é você, quem vai estar aprendendo é você. O culto, quem faz para Deus é você. Aqui, na verdade, a geração é eu cuidando da minha família. Depois de Deus, o mais importante é a sua casa, sua família. Deus me deu um privilégio, Deus me deu uma família, Deus me honrou, que a minha família serve a Jesus. Deus me deu graça de poder constituir uma casa, de constituir uma família, de ter uma filha, e eduquei a minha filha na presença de Deus, e hoje ele é servo de Deus, nunca me desapontou, nem envergonhou a igreja, e hoje eu posso adorar e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Portanto, aquilo que eu ensinei para ela, ela vai ensinar para os seus filhos também, vai passar de geração a geração. Quando aqui a Bíblia está dizendo, Josué especificamente está informando: olha, escolhei hoje a quem vós quereis servir. Porém, eu e a minha casa, eu estou cuidando da minha casa, eu e a minha casa serviremos a Deus. O que quer dizer? A geração posterior de Josué seria temente a Deus, porque Josué estava fazendo o papel dele de educar, de ensinar a geração que estava sob a responsabilidade dele. Na verdade, a geração Y, que é a geração da década de 90, e a geração X, que é a minha geração. Ei, irmãos, escute a palavra, pode ser forte e até mesmo pode ser dedura. A geração Y, na verdade, ela não está preocupada em ensinar filhos, ela está preocupada em ter coisas. Aonde se apresenta o filho a uma babá eletrônica,
aonde se coloca a criança para os outros cuidar e educar, e não os pais educar. Ei, quem tem que educar o teu filho é você, né? Geração futura terá futuro se você souber educar a sua geração. A geração começa na família, dentro da tua casa, entre marido e mulher, e os filhos. Compete a você. Então, geração Y, você que era da década de 90, você que constituiu o casamento agora, que é no caso da minha filha, olha só, vocês têm a responsabilidade de não ser somente imediatista e somente possuir coisas. Vocês têm a responsabilidade de também criar outras pessoas da geração de outras pessoas que tenham compromisso com a verdade. Pois a geração Y é a imediatista, que é agora, é no estalar de dedo. A geração Y é aquela que não quer ter compromisso, é aquela que olha para frente e vê, lá é melhor, pula para lá. A geração Y é aquela que está preocupado em manter-se em alguma coisa, em um emprego, por exemplo. A geração Y, ela quer andar, quer caminhar, como é a velocidade da internet. Então você, geração Y, compete a você, a geração futura, eduque os teus filhos no caminho do Senhor. Porque uma nação é constituída através de família. Se a família não tiver estrutura, a nação também não terá estrutura. Não adianta querer colocar somente culpabilidade aos governantes, porque tudo começa dentro de casa. Se não souber educar, se não souber ensinar, não irá bem futuramente. Hoje, a geração Y é aquela que não quer obedecer. A geração Y é aquela que é insubordinada, não aceita em momento nenhum que possa alguém ser superior a ela. Não gosta de obedecer a hierarquia. A geração Y, ela não está se preocupando de ir degrau em degrau, não. A geração Y, ela quer pular lá em cima de uma vez, não importa se vai conseguir ou não. Então fica um conselho: geração Y, geração da década de 90, cuidado, porque a geração X pode ter te ensinado alguma coisa. Agora compete a você ensinar alguma coisa para que as próximas que vão vir, para que possam ter compromisso com o Senhor, seguir a Deus em espírito e em verdade. Josué mostrou que a casa dele ele estava cuidando. Josué mostrou que a família dele ele estava cumprindo o seu papel. Ele mostrou para a nação israelita, aqueles que não tinham compromisso, que os mesmos que não tinham dedicação, que os pais não ensinavam o caminho do Senhor, ele ensinou: olha, a minha casa eu ensinei, a minha família eu ensinei, porém eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vocês, se vocês não quiserem, eu não posso obrigar vocês, eu já estava dizendo isso, mas a minha casa eu ensinei. O meu papel de educar a próxima geração eu ensinei, ainda que entre todas as tribos só a minha seja, não importa, eu fiz o meu papel. O grande problema é que nós queremos arrumar desculpa pela nossa falha, dizendo: o outro não faz, eu não faço, o outro não executa, eu também não executo, o outro não tem compromisso e você diz: também não terei. Irmãos, passa a viver você para Cristo e não viver a sua vida para em torno dos outros. Porque muitas vezes é errado, porque você está vivendo a tua vida em torno dos outros. Para de olhar o que os outros estão fazendo, deixando de fazer. Faça você olhando para Cristo. Porque o exemplo o próprio Jesus Cristo nos deu, ao ponto que ele diz que nós precisamos carregar a nossa cruz. Quer ser discípulo de Jesus? Carrega a sua cruz. A sua, eu tenho que carregar a minha. Ser discípulo é aquele que tem compromisso e é um verdadeiro aluno que está pronto a aprender e se submeter àquilo que o seu mestre está ensinando. Josué dá exemplo. Ele ensina. Se a geração que ele ensinou não cumprisse com o seu papel, aí já não era problema dele, era problema da geração próxima que está no mundo. Então,
eu tenho que fazer o meu papel, da minha casa, da minha família. Se eu fizer, e cada um fazendo o seu, iremos somar, e esse somatório dará uma geração com estrutura. Olha a responsabilidade, irmãos. Geração vindouras depende de mim e de você. Depende do nosso papel, do nosso compromisso. Glórias a Jesus. Próximo. Verdade aplicada no que está aqui da nossa revista desse trimestre. Servir ao Senhor é responder positivamente ao seu favor e refletir em bênçãos às futuras gerações. Servir ao Senhor é atrair o seu favor e garante a segurança de futuras gerações. Servir a Cristo em espírito e em verdade é a garantia que as futuras gerações terão segurança em Cristo também. Aí, irmãos, olha só o papel que você tem. Ei, você que está aqui hoje, olha o tamanho da responsabilidade que você tem, irmão. Não lava as tuas mãos, não. Não fica de braço cruzado, não. A você tem que influenciar gerações, e a sua conduta e o seu exemplo a outras vidas. Servir ao Senhor atrai o seu favor. Seu favor o quê? O favor de Deus na minha vida e na sua vida. E é garantir a segurança que as próximas gerações servirão também ao Senhor. Próximo. Objetivos que devemos entender nesse texto: influenciando gerações através de conduta e exemplo de vida. Ensinar a responsabilidade de uma geração, que já fui bem enfático no que eu aqui já falei. Ensinar o papel, a minha geração X, geração da década de 70 e década de 80, geração X, a minha geração, meu papel, eu tenho que fazer. Eu não posso transmitir culpabilidade a outros, me esquecendo que eu também sou responsável. Eu também tenho meu papel. Se a minha geração futura, que é no caso da minha filha, que nasceu na década de 90, que é a geração Y, se eu, geração X, não a eduquei como deveria, então ela não terá responsabilidade também de educar. Porque tudo depende de princípios, de valores. Ensinar a responsabilidade de uma geração, a sua geração tem responsabilidade. Mostrar a influência de gerações futuras através de um bom testemunho. Explicar que a base do sucesso de qualquer família principia no lar, na sua casa, dentro da tua casa. Começa tudo lá dentro da tua casa, depende de você. Então, se você tem princípios, qual é o princípio? Aqui, ó, Bíblia. Verdadeiro avivamento não é barulho, é Bíblia. Palavra avivamento significa transformação de vida. A pessoa estava no caminho do inferno e ela agora está no caminho que vai para o céu. Transformou, mudou, converteu, conversão. Ele está indo rumo a um caminho que vai para o inferno, e de repente ele ouve a mensagem, vai converter, então ele vira, ele volta, toma outro rumo, ele converte aquele caminho que leva ele para o mal, ele volta agora para servir a Cristo em espírito e em verdade. Tudo depende de você. A próxima geração passa. O texto de referência que nós já falamos, já lemos, mas passa para nós adiantarmos. Nas mais simples e nas mais complexas situações de nossas vidas, seja o nosso exemplo de vida com Deus o mais poderoso e valioso legado para as futuras gerações, é exatamente a simplicidade que nós possamos viver. Entendendo, vou de novo repetir, o Evangelho não precisa de ajuda. O Evangelho precisa ser anunciado. Somente isso. O Evangelho precisa de roupagem. O Evangelho tem que ser puro. E a mensagem tem que ser pregada. Passa.
a importância de uma geração. Neste trimestre estudaremos acerca de uma importante geração. Este assunto é de tal seriedade, porque quando uma geração não deixa um bom legado, os prejuízos futuros são incalculáveis. Quando não deixa um bom legado, prejuízos futuros são incalculáveis. Depende de uma geração. Próximo. A responsabilidade de uma geração deve ensinar a outra geração como deve ser, de geração a geração. Próximo. Não, volta atrás, por favor. Um legado para outra geração. A influência de uma geração pode ser tanto positiva quanto negativa. Pode ser tanto que edifica e pode ser tanto que aniquila. Olha o papel da nossa geração, da minha geração, da sua geração. O papel pode ser tão bom quanto também pode ser tão ruim. Depende de quê? De nós cumprirmos com o nosso papel de conduzir uma geração temente a Deus. Neste ponto, analisemos alguns tipos. A influência, inclusive a que se estende por gerações em gerações. Próximo. Um lar alicerçado é um lar influente. A fé verdadeira começa em casa. Uma geração edifica a outra geração. A fé começa lá, o culto começa lá, ser crente começa lá, a igreja começa na sua casa. Se lá vai bem, aqui na igreja vai bem. Aqui repercute alguma coisa, porque lá nos lares não está bem, na casa não está bem. Se lá estiver bem, aqui também estará bem. Tudo repercute em casa. Próximo. Influência familiar. Uma das coisas que o coração humano mais deseja é formar uma família. A palavra de Deus diz que o que encontra uma esposa acha o bem e alcança benevolência do Senhor, como está escrito em Provérbios. Devemos aprender a viver em família, ser boa influência para esta e para as futuras gerações. Vou dizer agora uma coisa curiosa que acredito que todo mundo conhece. Antigamente, até hoje, até mesmo hoje existe isso, mas muito pouco, mas existe. Quando um rapaz iria encontrar-se ou iria namorar a moça, tanto o rapaz, os pais, primeira coisa que o pai, por exemplo, vou dizer da minha filha, a fase dizendo da minha casa. Quando a minha filha foi namorar com o Wallace, imediatamente veio na minha cabeça: eu conheço a família desse menino, sei que é boa família, então sei que a minha menina vai fazer um bom casamento, por causa de família. Então imediatamente os pais, quando ia ver que a moça e o rapaz pretendiam namorar, os dois, tanto do lado da moça quanto do lado do rapaz, dizia: essa família é boa. Quando a família não era boa, tanto do lado da moça quanto do lado do rapaz, os pais diziam: minha filha, não namora com esse rapaz, não é de família boa não. Meu filho, não namora com essa menina não, com essa moça não, que não é de família boa não, minha filha. Tudo estava contido em família. Principalmente do período da década de 40, 50, 60, também no meu período, também existe nos dias de hoje. Quando o Wallace foi namorar, eu tive esse mesmo pensamento, mas só que hoje é um pouco mais restrito. Então, o que quer dizer? Que a família traz influência. Irmãos, preste bem atenção. Se porventura alguém membro da sua família for um rapaz, uma moça, namorar um outro que não tem um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus e que não tem uma vida exemplar, não é de boa família. Você sempre vai pensar isso.
que quer dizer, se não é de boa família, não serve para você. Tudo está voltado à questão familiar. Então, geração pós geração é contido entre família. A sua família tem que influenciar outras famílias. Aí eu vou dar um exemplo também de mim. Mais fácil dar exemplo de mim do que dar exemplo dos outros, porque a mim é mais fácil eu poder falar não como sentido de querer me apresentar. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. A família da minha esposa influenciou a minha família do lado da minha mãe e do meu pai a servir a Jesus. Foi a família da minha esposa, a família Carvalho e a família Gomes, tanto do lado do meu sogro quanto do lado da minha sogra, todo mundo era crente. Estas famílias influenciaram a mim para que eu me entregasse para Jesus e influenciar a minha família para poder seguir a Jesus. O que aconteceu? A família Carvalho e a família Gomes ganharam a família Fernandes. Glórias a Jesus. Você pode adorar a Deus por isso? A influência dessas famílias fez com que eu entendesse que Jesus é a verdade. O exemplo de conduta e de vida deles fez com que a minha família olhasse para a minha esposa hoje, que todo mundo a conhece como Raquelzinha, olhasse para ela, e o meu pai e a minha mãe diziam o seguinte: olha, é de boa família, viu? O meu tio já conhecia o meu sogro. Quando ele ficou sabendo que iria namorar ela, o meu tio disse assim: olha, você está fazendo o que é uma excelente escolha, é de boa família. Eu conheço o pai dela, eu conheço a mãe dela, é de boa família. A família deles influenciaram a minha família, e hoje tem várias pessoas da minha família, da parte do meu pai e da minha mãe, que estão servindo ao Senhor Jesus Cristo através dessa influência. Será que você está entendendo que você tem uma responsabilidade? Você constituiu uma casa, constituiu uma família. A sua família tem que gerar uma geração de compromisso, de responsabilidade. A sua família tem que influenciar outras famílias para vir para os pés do Senhor Jesus Cristo. Tudo depende de quê? De você, de mim. Faça. Referências dentro e fora de casa será o fundamental para que possa as gerações futuras ter compromisso. O poder da influência dos pais. É os pais que educam os filhos. Não é o mundo que educa, não, meus irmãos. Hoje estamos vivendo esse período em que a geração Y quer transmitir a responsabilidade de educar a outros. Quem tem que educar é você. Quem tem que ensinar no caminho que deve andar é você. Quem tem que mostrar a verdade é você. Não queira transmitir responsabilidade para a igreja, que o papel da igreja não é educar o teu filho. O papel da igreja é educar você, é educar o teu filho. O papel da igreja é mostrar a você que Jesus é o Salvador e que você precisa ter compromisso com Ele. Tem gente que quer transmitir ou transferir responsabilidade dele para o pastor, irmãos. Da minha casa quem cuida sou eu. Lá é eu que tenho que educar. Lá da sua casa quem cuida é você. Eu não estou vivendo lá 24 horas não. Eu não estou lá 24 horas não, meu irmão. É você que tem que fazer o seu papel. Quem cuida não transmite, não transfere responsabilidade. Geração vindoura, geração futura depende de nós. Hoje aqui essa geração. Lâmpada e luz, devemos ser lâmpada e luz para os demais. Próximo. É bem verdade que o ensino da palavra de Deus deve começar dentro de onde, irmãos? Do lar. O culto começa na sua casa. Aprender Bíblia na sua casa também, começa lá. E na igreja não, pastor? É, meu irmão. Sim, mas o princípio de aprendizagem é lá. Você começa a ler lá. Aqui a gente examina.
A leitura é lá, o exame é aqui. Lá você começa a ter o interesse. Olha só a palavra. Quando eu leio Bíblia, me dá o desejo de examinar o que eu li. Quando eu examino o que eu li, me dá o desejo de ser crente com aquilo que eu examinei. Então depende que eu leia, depois que eu vou ler eu examino, depois que eu examino eu vou ser crente. Tudo começa dentro de casa. O trabalho de uma família próspera, quando feito no temor do Senhor, o eterno Deus, pais devem semear corretamente e filhos devem fazer boas escolhas para que a colheita seja abundante. Ainda que nós chegamos à taxa de crescimento 0,75, 71, precisamos nós continuar fazendo o nosso papel, influenciando gerações através de conduta e exemplo. Através do meu exemplo, através do seu exemplo, você ganha algo para Jesus Cristo. E gerações futuras terão compromisso com Deus. Aí a gente fala o seguinte: mas a geração de hoje, quer ver? Da geração da década de 40, os crentes da década de 40, 50, o baby boomer, eles falam assim: olha, os crentes de hoje não são como no meu tempo. Fala assim: os crentes de hoje não são como era do meu tempo. Espera aí, se não são, culpados são deles mesmos. Se eu futuramente afirmar, os crentes futuramente da próxima geração não são como era do meu tempo, o culpado sou eu então. Eu cumpri com o meu papel de responsável, de educar, de ensinar e de mostrar. Cada um de nós temos o nosso compromisso na sua casa. Geração em geração é família, então cuide de sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Próximo domingo, nossa escola bíblica dominical, aqui na Catedral Normal e em todas as congregações, nós vamos estar estudando. Deus quer realizar grandes milagres em nossa vida. Deus quer realizar grandes milagres na nossa vida. Também se fala de geração. Então venha, todos os alunos. Eu não sou aluno, então começa a frequentar. Na congregação tem, mais próximo de você, vá, do nosso ministério, ou aqui na Catedral. Próximo sábado nós temos culto da harpa aqui na Catedral. Culto dos louvores, só da harpa. Próximo sábado, às 19 horas. Em nome de Jesus, vamos estar aqui. Todos estão convidados a vir a participar. Domingo, nossa escola bíblica dominical. Os irmãos já podem adquirir a sua revista ali na tesouraria.